Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Consciente. Vamos continuar a nossa leitura do Super Cérebro, Como Expandir o Poder Transformador da Sua Mente, que é um livro maravilhoso para a gente começar a entender um pouquinho mais, né, de como funciona o nosso cérebro e assim também conseguir entender um pouquinho da nossa mente, tá bom? Então, nós estamos na página 53, para quem tem o livro para acompanhar a leitura. Antes de eu começar aqui, eu já vou dizer para você, curta, compartilhe e também comente. E ao comentar, se quiser colocar o lugar, a cidade de onde você é, para mim é ótimo porque eu quero saber de onde que vocês são, tá? Soluções do supercérebro, perda de memória. Até aqui enfatizamos que precisamos nos relacionar com o nosso cérebro de uma maneira nova. Isso é especialmente verdade em relação à memória. Não podemos esperar que ela seja perfeita e a maneira como reagimos às suas falhas é responsabilidade nossa. Se encaramos cada pequeno lapso como sinal de um inevitável declínio decorrente da idade ou da falta de inteligência, estamos preparando o terreno para que isso se torne realidade. Uau, né? Toda vez que você se queixa de que sua memória está piorando, reforça essa mensagem em seu cérebro. No equilíbrio entre mente e cérebro, importantíssimo isso, gente, no equilíbrio entre mente e cérebro, a maioria das pessoas culpa o segundo quando deveriam estar prestando atenção a seus hábitos, comportamentos, atenção, entusiasmo e concentração, que são características primordialmente mentais. Então, gente, para quem estuda a lei da atração, parem de fantasiar a lei da atração, tá? Não é mágica, não é... isso é só um comentário meu, tá? A lei da atração, ela realmente funciona, até nem deveria ser esse o nome da lei da atração, mas a gente conhece assim. Mas acontece que não é assim... uma coisa mágica, é muito trabalho envolvido, porque cada crença que a gente tem que está na nossa mente, né, e aqui está nas entrelinhas desse pequeno pedacinho que eu li, se você reparar nas entrelinhas, está falando muito disso aqui. É um trabalho enorme para a gente mudar hábitos que são antigos, que estão lá no nosso subconsciente e que a gente age através deles automaticamente, a gente não se dá conta, né? Vamos continuar. Quando você deixa de prestar atenção e desiste de aprender coisas novas, não dá nenhum estímulo à sua memória. Um ditado popular diz que o olho do dono engorda o gado. Portanto, para estimular a sua memória a melhorar, você precisa prestar atenção à maneira como sua vida está caminhando. O que isso significa especificamente? A lista é longa, mas inclui atividades que surgem naturalmente. A única diferença quando você envelhece é que precisa fazer escolhas mais conscientes. Programa de atenção à memória. Aqui, gente, no livro, ele está em tópicos, tá? Então, eu vou dizer sempre assim, próximo, próximo, porque cada um é um tópico, tá? Tenha paixão pela vida e pelas experiências com as quais a enriquece. Próximo, aprenda coisas novas com entusiasmo. Próximo, preste atenção ao que você vai precisar se lembrar mais tarde. Lapsos de memória são, na verdade, lapsos de aprendizado. Próximo, recupere velhas lembranças, confie menos em ferramentas como listas. Próximo, acredite que sua memória permanecerá intacta. Resista a expectativas negativas de pessoas que consideram a perda de memória normal. Próximo, não se culpe por lapsos ocasionais, nem tenha medo deles. Próximo, se uma lembrança não surge imediatamente, não a descarte, considerando-a perdida. Tenha paciência e dê alguns segundos para que o sistema de recuperação do cérebro funcione. Concentre-se em coisas ou em pessoas que você associa ao que quer recordar e provavelmente a lembrança virá. Todas as lembranças estão associadas a recordações anteriores. Essa é a base do aprendizado. Próxima. Verifique suas atividades mentais.
Um jogo de palavras cruzadas usa uma parte da memória diferente da que você emprega para se lembrar das compras do supermercado, para aprender uma língua ou guardar o rosto de pessoas que acabou de conhecer. Exercite todos esses aspectos da memória e não apenas os mais frequentes em sua vida. Ok, os tópicos acabaram e nós vamos continuar a leitura. O objetivo deste programa é manter a conexão entre mente e cérebro. Cada dia é importante. Seu cérebro nunca para de prestar atenção ao que você lhe diz e é capaz de responder rapidamente. Então, gente, aqui comentário de novo, tá? O objetivo desse programa é manter a conexão entre mente e cérebro. Isso aqui é aquele negócio, é uma coisa muito importante, porque aqui a conexão entre mente e cérebro quer dizer que você estar consciente, você precisa estar consciente daquilo que você está pensando ou reclamando. Quando se pegar reclamando por ter esquecido alguma coisa, sabe, cancela essa reclamação e coloca uma frase positiva no lugar. Tá? Isso quer dizer que você está consciente, você está prestando atenção naquilo e o aprendizado e as conexões neurais vão ser retomadas. Tá? Então, claro que isso leva um tempo, não é do dia para a noite, mas é um trabalho, um exercício mental que funciona. Vamos lá. Seu cérebro nunca para de prestar atenção ao que você lhe diz. É capaz de responder rapidamente. Um velho amigo de Deepak, editor de livros médicos, tem orgulho de sua memória desde a infância. Como ele explica porque não tem uma memória fotográfica, mantém as antenas ligadas. Como presta atenção à sua vida cotidiana, é capaz de se lembrar das coisas com rapidez e confiabilidade. Esse homem acaba de fazer 65 anos, assim como muitos de seus amigos. Eles começaram a fazer piadas sobre os sinais da idade, como minha memória está tão boa como sempre, só que não tenho mais um prazo de entrega rápido. E ele começou a notar lapsos ocasionais, embora não tivesse dificuldade quando fazia pesquisas para trabalho. Sem me preocupar demais com isso, ele conta, decidi começar a fazer listas de compras. Até então jamais tinha feito uma lista. Eu simplesmente ia ao supermercado e me lembrava do que eu precisava, e isso ocorria mesmo quando eu tinha que encher a despensa. E ele continua contando, passei a manter a lista no computador e uma coisa espantosa aconteceu. Em um dia ou dois não conseguia mais me lembrar do que eu queria comprar. Sem a lista em mãos, eu estava impotente. Percorria as gôndolas na esperança de que, olhando os produtos, eu me lembrasse do que me levara até ali. No começo achei graça, até que numa semana me esqueci de comprar açúcar, apesar de ter ido 2 vezes ao supermercado. Agora estou tentando me livrar da lista, mas a gente fica dependente dela muito rapidamente. É um hábito. Com este exemplo, pense nas coisas que deveria prestar mais atenção em vez de usar algumas muletas. Nosso programa de atenção à memória vai guiar você, já que inclui as principais áreas dignas de atenção. As coisas mais conhecidas podem parecer sem importância, mas fazem a diferença. Você é capaz de se livrar das listas de coisas para lembrar? Tente levá-la ao supermercado, mas não a leia. Compre o máximo que puder e só depois consulte. Quando não estiver esquecendo mais nada, livre-se dela completamente. Você consegue parar de se culpar por lapsos de memória? Da próxima vez que se pegar dizendo não consigo me lembrar de nada, tenha paciência e aguarde. Se esperar que as lembranças venham, elas quase sempre virão. Deixe de bloquear sua mente. Recuperar uma lembrança é uma tarefa delicada. É fácil perder o rumo estando ocupado, distraído, preocupado, estressado, cansado por falta de sono ou sobrecarregado mentalmente por fazer 2 ou mais coisas ao mesmo tempo.
Examine esses fatores antes de culpar o seu cérebro. Cultive um ambiente favorável à memória, que seja o contrário dos obstáculos que acabamos de mencionar. Em outras palavras, esteja atento ao estresse, durma bem, tenha hábitos regulares, não se sobrecarregue mentalmente com múltiplas tarefas, etc. A criação de hábitos regulares ajuda muito, já que o cérebro funciona mais facilmente com a repetição. Se você vive de uma maneira distraída e desordenada, a sobrecarga sensorial a seu cérebro é danosa e desnecessária. Se você está envelhecendo e sente que pode estar sofrendo perda de memória, não entre em pânico, nem se conforme. Eu estava vendo quantos minutos tem de gravação. Concentre-se seus esforços nas atividades mentais que melhoram a função cerebral. Certos softwares de ginástica para o cérebro, exercícios como os incluídos em Keep Your Brain Alive, de autoria de Lawrence Cates, neurobiólogo da Universidade de Duke, foram concebidos para exercitar o cérebro de uma menina sistemática. Gente, se vocês querem anotar, eu vou ler de novo, tá? Ginástica para o cérebro, exercícios como os incluídos em Keep Your Brain Alive, de coautoria de Lawrence Lawrence, Lawrence Cates, Katz, tá? Que é um neurobiólogo da Universidade de Duke, para quem quiser pesquisar. Foram concebidos para exercitar o cérebro de uma maneira sistemática. Os relatos de reversão moderada da perda de memória após os exercícios para o cérebro ainda são episódicos, mas encorajadores. Finalmente, encare este projeto como algo natural. Seu cérebro foi criado para obedecer à sua liderança. E quanto mais tranquilo você estiver, melhor será para a parceria mente e cérebro. A melhor memória é aquela em que se pode confiar. Então, eu vou continuar nesse aqui, tá? Acho que não vai ficar tão longo. Heróis do supercérebro. Agora que já desmentimos algumas crenças, o caminho para o supercérebro parece mais claro, mas ainda há um obstáculo bloqueando o caminho: a complexidade. A rede neural do cérebro é um computador do corpo, mas também o computador da vida. Ela absorve e registra cada experiência, por menor que seja, compara-a com experiências passadas e depois as armazena. Você pode dizer: espaguete de novo? Já comemos isso 2 vezes na semana passada, porque seu cérebro armazena informações comparando constantemente hoje com ontem. Ao mesmo tempo, desenvolvemos gostos e aversões, ficamos aborrecidos, ansiosos por variedade e chegamos ao fim de uma fase da vida prontos para a próxima. O cérebro permite que tudo isso ocorra, conectando constantemente novas informações com o que foi aprendido no passado. Caraca, gente, eu gosto muito de comentar, mas é que eu estou fazendo um outro estudo junto com esse, tá? E para quem gosta do assunto aí quer mudar de vida, tá estudando a lei da atração e esse tipo de assunto, isso aqui, ó, que o cérebro da gente, ele sempre busca, né? Os nossos atos sempre vêm através das nossas experiências do passado. Por isso que é tão importante a gente escrever aquela carta de como que a gente gostaria que fosse a nossa vida, tá? E a gente começar a viver ela como se ela fosse já real, porque a gente vai estar, entre aspas, experienciando o futuro, né? E para o nosso cérebro, como não existe presente nem passado,
para ele aquilo é real. Então é como se a gente estivesse implementando um novo ciclo de vida ali, e por aquilo ser repetidas vezes, você está repetindo aquela informação, o cérebro começa a associar aos novos resultados que você vai ter, ou seja, as suas ações que você vai ter, ele vai buscar essas informações também nessas memórias que, entre aspas, são do futuro. Por isso que dá certo aquele exercício de tu fazer a carta para o futuro, né? A carta do futuro, dizendo como que a tua vida perfeita é. E todos os dias você relê aquela carta, tá? Então, para quem gosta desse assunto. Mas vamos lá, então vou repetir essa partezinha. Ao mesmo tempo, desenvolvemos gostos e aversões, ficamos aborrecidos, ansiosos por variedade e chegamos ao fim de uma fase da vida prontos para a próxima. Isso porque é um ciclo que se repete. O cérebro permite que tudo isso ocorra, conectando constantemente novas informações com o que foi aprendido no passado. Cada um remodela e refina sua rede neural segundo a segundo, assim como o mundo em que vivemos. O maior supercomputador existente não é capaz de igualar este feito, que todos nós damos como certo. O cérebro não se amedronta com suas infinitas tarefas. Quanto mais lhe pedimos, mais ele pode fazer. Incrível isso. O cérebro é capaz de fazer um quatrilhão, um milhão vezes 1 bilhão de sinapses. Cada uma é como um telefone microscópico conectado a outro telefone na linha com a frequência que deseja. Gerald Edelman, biólogo ganhador do Prêmio Nobel, afirma que o número de possíveis circuitos neurais do cérebro é igual a um 10 seguido por 1 milhão de zeros. Considere que o número de partículas do universo conhecido é estimado em apenas um 10 seguido de 79 zeros. Você pode pensar que neste momento está lendo esta frase ou olhando pela janela para ver como está o tempo, mas na verdade você não está. O que você, na verdade, está fazendo é ultrapassar o universo. Isso é ciência, não ficção científica. Vez ou outra, este fato perturba a vida cotidiana com resultados surpreendentes. Quando isso ocorre, a complexidade pode ser amiga ou inimiga, e às vezes um pouco das duas coisas. Um dos clubes mais exclusivos do mundo é formado por um pequeno grupo de pessoas que partilham uma condição misteriosa, só descoberta recentemente em 2006, a hipertimesia. Elas se lembram de tudo, têm total capacidade de recuperação das lembranças. Quando se reúnem, fazem jogos mentais como: qual foi o melhor 4 de abril que você já teve? Nossa, como é que a gente vai lembrar, né? Cada uma vasculha rapidamente seu arquivo mental, mas em lugar das fichas, vasculha rapidamente o seu arquivo mental. Repetindo. Cada uma vasculha rapidamente seu arquivo mental, mas em lugar das fichas, vê os acontecimentos de cada 4 de abril de sua vida. Dentro de 1 minuto, alguém dirá: foi o de 1983, sem dúvida. Eu usava um vestido amarelo e eu e a mãe bebemos um refrigerante de laranja na praia, enquanto o meu pai lia o jornal. Isso foi à tarde, às 6 horas. Fomos a um restaurante de frutos do mar comer lagosta. Fecha aspas. Essas pessoas podem se lembrar qualquer dia de sua vida com total e infalível precisão. A palavra
Hipertimesia é formada pelas palavras gregas timesia, que significa lembrar, e hiper, que significa excesso. Até hoje, as pesquisas só conseguiram localizar 7 ou 8 americanos com essas condições, mas não se trata de uma doença. Nenhum deles tem dano cerebral e, em alguns casos, sua capacidade de lembrar cada detalhe da vida surge de repente, num determinado dia, quando a memória comum dá um salto quântico. Para receber o diagnóstico de hipertimesia, a pessoa tem que passar por testes de memória aparentemente impossíveis. Uma mulher ouviu a canção tema de um seriado de TV que teve apenas 2 episódios na década de 1980. Tendo visto um deles, imediatamente lembrou o nome do programa. Outra candidata era fã de beisebol. Foi pedido que ela se lembrasse do resultado de um certo jogo entre Pittsburgh e Cincinnati, que havia acontecido anos antes. Esta é uma pergunta capciosa. Ela disse: o avião que levava a equipe teve uma pane e Pittsburgh nunca chegou. O time perdeu por ausência. Discutimos a memória no capítulo anterior e a hipertimesia é um exemplo decisivo de uma capacidade que todo mundo tem, elevada a níveis sobre-humanos, mas que continua sendo muito humana. Quando lhe perguntaram se gostava de ter uma memória absoluta, uma mulher suspirou. Consigo me lembrar de todas as vezes que minha mãe me disse que eu estava gorda demais. Os que têm hipertimesia concordam que revistar o passado pode ser muito doloroso. Evitam pensar nas piores experiências de suas vidas, que são desagradáveis para qualquer pessoa, mas para eles são extraordinariamente vívidas, tão vívidas como no momento em que as viveram. Na maioria dos casos, a lembrança é incontrolável. A simples menção de uma data consegue projetar na mente um filme que ocorre em paralelo às imagens visuais normais. É como uma tela dividida. Estou falando com alguém e vendo outra coisa, relata um paciente. Se eu e você não temos hipertimesia, o que ela tem a ver com o objetivo de alcançar o supercérebro? Aqui entra a questão da complexidade. A ciência vem estudando a memória absoluta e os centros de memória no cérebro, que muitas vezes são maiores em pessoas com hipertimesia. A causa ainda é desconhecida. Os pesquisadores suspeitam de uma ligação com o transtorno obsessivo-compulsivo, já que as pessoas com essas características frequentemente revelam comportamentos compulsivos, assim como várias formas de déficit de atenção, já que os que possuem memória absoluta não conseguem interromper as lembranças uma vez que elas começam a fluir. Talvez essas pessoas não tenham desenvolvido a capacidade de esquecer, mas de uma coisa sabemos em relação ao cérebro humano: não se pode olhar para qualquer lugar sem olhar para todos os outros. Gente, para não ficar tão longo, eu vou parar aqui, tá? Na página 60 e a gente volta em busca de heróis, tá bom? Um grande beijo a todos, até a próxima leitura. Não esquece de deixar um curtir, compartilhar com um amigo, um familiar, né? Que goste desse assunto. E muito sucesso para vocês!